hoje eu vim trazer aqui alguns métodos que, se você utilizar pelo menos um desses métodos, com certeza os seus estudos vão melhorar em pelo menos 80%. Agora, se você usar mais de um desses métodos, com certeza os seus estudos vão melhorar em mais de 90% ou 100%. Aí você vai conseguir aprender os conteúdos e reter esses conteúdos na tua mente por muito tempo. Então vamos lá, gente. Olá vestibulando, olá estudante, olá você, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Thalita Vitória e hoje eu vim aqui te ajudar, trazendo algumas dicas para melhorar de forma definitiva os teus estudos. Afinal de contas, a pior coisa que pode acontecer na vida de um vestibulando ou de um estudante é fazer uma prova, resolver uma bateria de exercícios e errar a maioria das questões e perceber que não sabe nada ou quase nada de um conteúdo, de um assunto específico, por não ter guardado as informações, né, aprendido e retido na mente as informações de forma correta. Não é que existe jeito certo ou errado de estudar, é que existem jeitos que são mais efetivos do que outros. É por isso que hoje a gente vai falar sobre o estudo ativo e o estudo passivo. Basicamente, o estudo ativo é aquele estudo em que você faz de tudo para reter as informações, ou seja, você pesquisa, você estuda, você revisa, você faz exercícios, você faz anotações, você faz uma porrada de coisa ou coisas que realmente funcionem ali para você reter aquele conteúdo. Ou seja, se você acha que para você fazer revisões e fazer exercícios vai ser o suficiente para você aprender, basicamente vai ser isso que você vai fazer, porque você sabe que aquilo ali vai te ajudar de forma efetiva a guardar o conteúdo na tua mente. Já o estudo passivo é aquele estudo em que a pessoa recebe as informações, mas não faz anotações, não revisa, não faz, tão pouco faz exercícios ou faz muito poucos exercícios e termina não retendo aquelas informações ali na cabeça. Apenas lê, assiste uma videoaula sobre um determinado assunto, uma determinada matéria, ou escuta algo sobre, mas não faz nada além disso para reter, para guardar aquelas informações. Você entendeu, velho? Então, hoje eu vim trazer aqui alguns métodos que, se você utilizar pelo menos um desses métodos, com certeza os seus estudos vão melhorar em pelo menos 80%. Agora, se você usar mais de um desses métodos, com certeza os seus estudos vão melhorar em mais de 90% ou 100%. Aí você vai conseguir aprender os conteúdos e reter esses conteúdos na tua mente por muito tempo. Então vamos lá, gente. Como já dito, né, o estudo ativo é aquele estudo em que você lê, você pesquisa sobre, você faz resumos, você faz anotações e você tira as suas dúvidas enquanto estuda. Então é muito importante a gente mergulhar de cabeça, né? O estudo ativo é basicamente isso. Você faz um mergulho, né, para aprender e fixar um determinado conteúdo na tua mente. Então, estudar de forma ativa é fazer tudo que estiver ao teu alcance para aprender aquele conteúdo e reter as informações do melhor jeito possível. E para que isso funcione, para que isso aconteça, existem alguns métodos que podem te ajudar a reter de forma mais fácil esses conteúdos e você realmente conseguir aprender tudo aquilo que você está vendo em determinada matéria ou em determinado assunto, enfim. Então vamos lá. O primeiro método que é muito utilizado entre os estudantes é a resolução de questões. Fazer questões te ajuda bastante, muito mesmo, gente, a aprender, né, e dominar seja qual for o conteúdo. Por quê? Porque a partir do momento que você resolve questões, você vê aquilo que você domina e aquilo que você tem certa dificuldade. Isso te permite melhorar, né? Permite você ver o que você pode fazer para dar uma melhorada, para tentar mudar. Então essa mudança que eu falo, gente, é basicamente você ver o que você pode fazer para melhorar. Ler mais, revisar mais, assistir uma videoaula, fazer novas anotações, utilizar outros métodos para estudar de forma melhor e realmente conseguir fazer mais questões, acertar mais questões. O problema não está em errar questões, mas a gente entende que quanto mais questões nós erramos, mais longe da nossa aprovação nós estamos. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Então, quando você erra, não desanime, veja o que você pode melhorar, tá? O problema dos estudantes é justamente isso. A partir do momento que erra, se frustra, acha que nunca vai aprender aquele conteúdo, termina deixando de mão e nunca mais vê aquele conteúdo. Quando chega no vestibular, quando chega na hora da prova, cai aquele conteúdo e você termina se arrependendo amargamente por não ter dado continuidade nos seus estudos ou ter estudado, né, tentou arrumar um melhor jeito de estudar. Então, fazer questões te ajuda bastante a ser um expert em dominar conteúdos, dominar assuntos e reter informações do melhor jeito possível. Até porque, enquanto você vai fazendo as questões, as palavras que você não souber o que significa, ou os termos que você não consegue lembrar ou não consegue saber o que significa, né, até mesmo os assuntos e conteúdos que você não viu ou deixou de ver, você pode grifar ali, né, e marcar. E quando você for corrigir as questões, você pode fazer anotações em cima daquela questão ou
ter um caderno para anotar coisas que você acha relevante, né, sobre aquela questão, sobre determinado assunto. Então, basicamente é isso que você pode fazer enquanto você resolve questões, que é um dos primeiros métodos aí, é o primeiro método que eu vou falar aqui sobre o estudo ativo. Já o segundo método são os queridinhos flashcards. Os flashcards são cartões, pedacinhos de papel, ou Anki, né, hoje em dia tem os flashcards digitais, que você faz... o que é? Bom, basicamente você vai colocar os principais pontos daquele conteúdo para que você, quando leia e faça a pergunta sobre aquele conteúdo, você consiga responder aquela pergunta de forma rápida e revisar de forma rápida, beleza? Então, nesses flashcards, normalmente a gente anota fórmulas, conteúdos, ideias, referentes àquele determinado assunto ou conteúdo, enfim, pontos específicos daquele conteúdo que vão ali nos ajudar a revisar de um jeito melhor e realmente aprender e fixar na nossa cachola aquela matéria, aquele conteúdo, aquele assunto, que nem sempre pode ser tão fácil, mas os flashcards, como trazem esses assuntos de forma resumida, com os principais pontos, podem te ajudar sim nessa caminhada de estudos e mais pra frente aí te ajudar na tua aprovação. Esses flashcards também, né, te ajudam aí a revisar, então você pode consultar eles sempre que precisar ou sempre que você for revisar, basicamente quando você quiser. Um outro método bem famoso, né, são os mapas mentais. Nos mapas mentais, você mais uma vez traz os pontos principais daquele determinado conteúdo ou assunto, mas nos mapas mentais a gente também exercita a nossa criatividade. Então, enquanto a gente está produzindo um mapa mental, a gente pode fazer alguns desenhos referentes àquele assunto. Então, se você está falando sobre escravidão, você pode fazer desenhos sobre escravos, indígenas, que na época eram escravizados, né, eram as pessoas mais escravizadas naquele período, pelo menos no Brasil, né, e isso pode te lembrar, né, a gente já consegue lembrar quem eram os principais escravizados, só pelo desenhozinho, né, indígenas e africanos, mas principalmente os pretos, os negros, enfim. Então a gente consegue entender, né, o principal ponto do mapa mental é você apenas olhar para o papel e já lembrar do conteúdo, já lembrar do assunto que você está estudando ali naquele momento. Então, um outro ponto muito importante e legal que o mapa mental ele traz é apenas a gente fechar os nossos olhos e enxergar na nossa mente o mapa mental que a gente fez. Então tem gente que tem essa facilidade de enxergar, né? Enxergar. Então a memória é algo físico, né? Não apenas de uma anotação que está no caderno, mas de algo que você fez ali com pontos principais, com algumas setas, tal coisa se liga a tal coisa, que chega em determinado ponto, feito por determinada pessoa, e as setinhas vão se ligando, e cada setinha indica uma coisa, mas tudo no final se interliga, faz sentido, e basicamente você pode minimizar, né, um conteúdo muito grande em um mapa mental, escrevendo pontos específicos, e como você já estudou, só de olhar para aqueles pontos específicos, você já vai conseguir lembrar de tudo que você estudou sobre determinado conteúdo, beleza? Então, pode te ajudar e muito mesmo, gente. Você também pode enxergar, né, na sua mente ali e lembrar, ó, determinado assunto, determinado ponto tá grifado na cor amarela, no cantinho da folha e tá falando sobre isso, isso e isso. Ai, graças a Deus, pelo menos eu fiz um mapa mental e tô lembrando de tudo que eu estudei, de tudo que eu resumi ali. Ai, lembrei, eu vou conseguir resolver a questão. Então, o objetivo é basicamente esse, você ter uma memória ali, né, de forma ativa que realmente vai te ajudar a resolver essas questões. Mas não acabamos por aí. O quarto e último método, que, cara, pode te ajudar bastante, é ensinar. Ensinar. Como assim, Thalita? Ensinar a outra pessoa. Ah, mas eu não tenho o que ensinar. Então, ensine a si próprio. Você pode gravar um áudio falando sobre determinado assunto, ou você pode fazer que nem eu faço, ficar como uma maluca no quarto falando sozinha. Se auto-ensinar, falar para si mesmo, né, a si próprio, sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo. Aí, gente, cara, é surreal. Você vai ver que você aprendeu. Você vai ver que você aprendeu, ou que não aprendeu. Quando eu falo surreal, é porque é surreal mesmo. Porque a partir do momento que você começa a ensinar a si próprio ou outra pessoa, você vai ver se você aprendeu ou não. Porque só de falar sobre o conteúdo, parece que o cérebro vai mandando coisas ali, ligações e sinapses e, enfim, os neurônios vão trabalhando e você consegue falar, né, dissertar ali
sobre determinado assunto, sobre determinada informação ou conteúdo, cara, ajuda bastante. Apenas sentar de frente ao espelho, ou de frente à parede, ou sei lá, de frente pro teu caderno, pode te ajudar bastante aí a você ver se você aprendeu o conteúdo. Então, falar pra si mesmo, explicar o assunto pra si mesmo, é um método, ó, top, top, top. Ou se você tiver outra pessoa pra ensinar, né, um amigo que também tá estudando, e vocês, né, tirarem um dia da semana pra se ensinar, né, falar sobre conteúdos e debater sobre esse conteúdo, cara, ajuda bastante. Mas se você não tem isso, você também pode gravar um áudio e debater com aquele áudio que você gravou e escutar sempre que quiser, sempre que puder, quando for dormir, quando vai no banho. Cara, vai te ajudar bastante, beleza? E sobre o estudo passivo, é um estudo que você deve evitar. Por que você deve evitar? Porque é um estudo que não te ajuda a fixar o conteúdo, não te ajuda, porque você não faz anotações, você não faz revisões, e quando faz essas anotações, são anotações ou muito pobres, ou anotações que têm muita informação, sabe? Que você não consegue revisar aquilo ali de forma efetiva, de forma que vai te ajudar a reter, né, o conteúdo, a guardar o conteúdo na tua mente. É importante a gente aprender a assistir uma videoaula e marcar pontos principais, ou seja, não escreva enquanto você assiste. Assiste primeiro a videoaula e depois que a videoaula acabar, você escreve num papelzinho, sabe? Faz anotações, escreve os pontos principais que você entendeu da aula. E se você não entendeu tudo, assiste novamente a aula ou leia um resumo sobre aquela aula, né? Então, pesquise na internet, tire suas dúvidas. É importante a gente fazer essas coisas para que a gente realmente aprenda. Então, tirar as nossas dúvidas, fazer pesquisas, fazer anotações, fazer revisões. E o mais principal de todos é a resolução de exercícios. Faça questões e tente ver nessas questões os seus erros e acertos, aquilo que está te impedindo de aprender do melhor jeito possível para você. Ou seja, então para que a gente fixe o assunto, é importante a gente entender 2 pontos muito importantes. Reconheça as suas limitações. Às vezes a gente quer colocar uma porrada de coisa pra gente fazer, e a gente termina se embananando ainda mais e não conseguindo cumprir nosso cronograma, nossas metas, nossos objetivos, por colocar muita coisa para fazer. Então, se você acha que apenas um desses métodos vai te ajudar, legal. Mas se você puder usar mais de um desses métodos, com certeza vai te ajudar bastante. E se eu pudesse te indicar os métodos que pra mim são os mais legais e que eu acho que são assim, cara, extraordinários, é a resolução de questão e a autoaula, né? Se auto-ensinar, ou seja, sentar consigo mesmo, de frente a um espelho ou olhando para o nada e falar sobre aquele conteúdo. Ou se você não quer falar, tem vergonha de que teu pai, tua mãe, quem tá na casa escute, escrever sobre o conteúdo no papel, né, ver o que você aprendeu e ler várias e várias vezes aquilo ali para realmente fixar na tua mente e você conseguir aprender aquele conteúdo. Então, é basicamente isso, gente. Beijo enorme no teu coração, fica com Deus e deixa aqui nos comentários alguma coisa pra gente debater ou alguma coisa que você quiser escrever aqui pra mim. Tchau, tchau. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.